O som do Pix. R$ 7.000 na conta. Nesse exato instante, seu cérebro te diz que você está rico. E os algoritmos de todas as lojas do mundo concordam. Para provar o quão perigosa é essa ilusão, fizemos um experimento. O que aconteceria se você vivesse o mesmo dia de pagamento 2 vezes? No primeiro liu caos, compras por impulso levaram quase todo o dinheiro em menos de 1 hora. No segundo, ativamos um protocolo de blindagem de 48 horas. Um investimento pré-agendado é executado 24 horas antes do salário cair, e um congelamento total de compras é ativado por 24 horas depois. A diferença no capital líquido entre os dois cenários foi de exatos 4.870. Esse número prova que seu maior inimigo financeiro não é seu salário, é o seu cérebro nas próximas 24 horas. E o cronômetro já começou. Lucas estava no meio de uma chamada de vídeo infernal, defendendo prazos impossíveis enquanto seu maxilar doía de tensão, quando o celular vibrou na mesa. Não foi uma vibração qualquer. Foi o zumbido grave e promissor que ele aprendeu a reconhecer. A tela acendeu com a notificação que redefinia a realidade. Pix recebido, R$ 7.000. Uma onda de calor subiu por seu peito. Uma reação química que dissolveu a armadura de estresse. Ele não era mais um profissional esgotado. Era solvente poderoso, invencível. Um mantra silencioso, quase uma permissão divina, ecoou em sua mente. Eu mereço. Assim que a chamada terminou, o impulso tomou o controle. O novo fone de ouvido com cancelamento de ruído, cujo design metálico e frio ele já sentia em suas mãos, a textura suave do couro sintético nas orelhas, foi para o carrinho. Um clique. O jantar daquele restaurante japonês que ele nunca tinha coragem de pedir, imaginando o sabor umami, do atum gordo derretendo na língua, a caminho via delivery. Um clique. A assinatura do plano Premium Ultra, de um serviço de streaming que ele mal usava, seduzido pela promessa de conteúdo exclusivo, ativada. Um clique. O prazer foi imediato, uma série de pequenas explosões de dopamina. Recompensas palpáveis por 1 mês de batalhas corporativas. Mas enquanto desembalava o jantar caro, o peixe delicado perdendo a temperatura ideal, uma sutil pontada de ansiedade já se instalava. Um fantasma familiar no banquete da gratificação. Por que a sensação de riqueza durava minutos, enquanto o arrependimento já se preparava para durar semanas? Na semana seguinte, sentado em frente a Sofia, em uma chamada de vídeo, Lucas descreveu esse ciclo com uma vergonha, que mal conseguia disfarçar. É sempre a mesma coisa. Eu trabalho como um louco, o dinheiro cai, e por algumas horas, eu sinto que posso respirar. Mas então, eu não sei, eu pisco e ele se foi. Ela o ouviu com uma calma clínica. Seu rosto impassível na tela, sem um traço de julgamento. Quando ele terminou, ela o interrompeu antes que ele pudesse se desculpar. Você não tem um problema de caráter, Lucas. Você tem um problema de design. Seu cérebro está sendo hackeado no momento em que você está mais vulnerável. Ele franziu a testa cético. Hackeado? Pense nisso como a arquitetura de um cassino. Ela continuou, sua voz precisa. Não há relógios, nem janelas. As luzes e os sons são projetados para mantê-lo jogando. Seu dia de pagamento é o seu cassino pessoal. A ilusão do dinheiro novo é a luz de neon que te cega. E o viés do presente é a ficha grátis que te faz apostar tudo no agora, esquecendo que haverá um amanhã. A analogia o atingiu. Ele nunca tinha pensado nisso daquela forma. Então, o que eu faço? Luto contra isso? Lutar contra seu próprio cérebro é uma batalha perdida, disse Sofia. Você não luta contra o cassino. Você escolhe não entrar. Ou se precisar entrar, você entra com regras. É por isso que vamos fazer um experimento. Vamos viver o mesmo dia de pagamento 2 vezes. Uma simulação controlada. No primeiro cenário, você faz o que sempre faz. No segundo, ativamos um sistema de defesa. O protocolo 48 horas. Vamos tornar o inimigo visível. Desesperado por uma saída, ele aceitou. Mas como um simples protocolo, um conjunto de regras lógicas, poderia vencer um impulso que parecia vir de um lugar tão profundo e irracional? A primeira simulação começou. O Pix simulado caiu na conta e o vórtice o engoliu. A euforia, mesmo sabendo que era um teste, foi real e avassaladora.
A tarde se tornou uma montagem frenética de abas de navegador e aplicativos. O fone de ouvido no carrinho o fez pensar em um novo smartwatch para parear, imaginando a vibração suave das notificações em seu pulso. A busca pelo relógio o levou a anúncios de tênis de corrida de alta performance, com solas de carbono que prometiam velocidade. Cada clique era uma porta para um novo desejo, uma nova versão de si mesmo, mais produtiva, mais saudável, mais estilosa. Enquanto seu dedo pairava sobre o botão "Finalizar compra", de um carrinho que já somava assustadores R$ 6.700, a voz de Sofia ecoava em sua mente, uma narração do desastre. Isso é o viés do presente em ação. A recompensa imediata desse relógio parece mais real do que sua tranquilidade. No fim do mês, cada pagamento por aproximação, cada compra com um clique era uma prova de sua outra teoria. E era a ausência de atrito. O dinheiro fluía sem barreiras, tão abstrato quanto um número na tela, até que não era mais. A espiral de gastos só parou quando ele abriu o aplicativo do banco por acaso, para checar se uma conta havia sido paga. O saldo drasticamente menor o encarou como uma acusação. O peso familiar do arrependimento desabou sobre ele, mais pesado e mais rápido do que nunca. O custo real, a cifra exata que separava esta realidade daquela que ele poderia ter tido, ainda era um mistério. Mas o dano emocional já era imenso. A manhã seguinte foi silenciosa e fria. A euforia era uma memória distante, substituída por uma ansiedade gelada que se instalava em seu estômago. A luz cinzenta da manhã parecia zombar das caixas e embalagens que já haviam chegado. Monumentos ao seu descontrole. Ele rolou a tela do celular, revisando os extratos e os e-mails de confirmação de compra. Cada obrigado pela sua compra soava como uma ironia cruel. Não era apenas o dinheiro que doía, era a sensação de impotência, de ter sido pilotado por uma força que ele não conseguia controlar. Aquele era o seu ponto mais baixo, a confrontação nua e crua com as consequências de suas próprias ações. Ele pegou o celular, abriu a conversa com Sofia, digitou e apagou várias frases, tentando se justificar, se explicar. Por fim, rendeu-se. Enviou uma mensagem curta, desprovida de qualquer defesa. Eu entendi. Estou pronto. Para o segundo cenário. Sua vulnerabilidade era palpável. A rendição necessária para uma nova estratégia. Ele sentiu o impacto total. Agora teria a disciplina para seguir um sistema que ia contra todos os seus instintos. A segunda simulação começou de forma diferente. 24 horas antes do Pix simulado cair, uma notificação diferente apareceu. Investimento automático executado. Era um débito agendado no mês anterior. Uma ordem para seu banco transferir fundos para a corretora antes que ele pudesse vê-los como dinheiro disponível. Era pagar ao seu eu futuro primeiro. Quando o salário finalmente caiu, a sensação não foi de euforia, mas de apreensão. Um pequeno ícone de cofre estava visível em seu aplicativo financeiro. Protocolo 48H, congelamento ativo. Ele mesmo instalara o app de bloqueio, configurando a regra com Sofia. Um ato de guerra contra seu futuro eu. A luta interna foi imediata e brutal. Por puro hábito, seu polegar abriu o aplicativo de delivery. Uma janela cinza bloqueou a tela. Compras não essenciais congeladas por 24 horas. Uma onda de frustração o atingiu. Que ridículo, ele murmurou para o apartamento vazio. Eu sou um adulto, eu decido. A rebeldia tomou conta. Ele não seria controlado por um aplicativo. Abriu o navegador do computador, certo de que o bloqueio funcionava, apenas nos apps do celular. Encontrou o relógio, adicionou ao carrinho e clicou em comprar. A página de pagamento carregou e ele selecionou Pix. Triunfante, apontou a câmera do celular para o QR Code. No instante em que o app do banco tentou processar o código, a mesma janela cinza surgiu, implacável. O sistema era mais inteligente. Não bloqueava a loja, bloqueava a transação na origem. A engenhosidade do protocolo era sufocante. Irritado, navegou até uma loja online. Adicionou o mesmo relógio ao carrinho, mas o atrito de ter que esperar um dia inteiro para decidir o desarmou. A urgência evaporou, substituída por um questionamento. Eu realmente preciso disso agora? A tentação era um zumbido constante, mas o sistema, como um guardião impessoal, o protegia de si mesmo.
Ele sobreviveu às 24 horas, sentindo-se exausto, mas estranhamente leve. A batalha interna foi vencida, mas a vitória emocional era vazia sem a prova. Qual era o veredito dos números? O clímax veio em uma chamada de vídeo. Sofia compartilhou sua tela e 2 gráficos apareceram lado a lado. O primeiro, do cenário 1, era um penhasco. Uma linha azul que despencava de forma vertiginosa e brutal logo após o dia do pagamento. O segundo, do cenário 2, mostrava uma pequena queda planejada e controlada. Um investimento, seguida por um platô estável e sereno. A comparação visual era devastadora, uma fotografia de 2 vidas possíveis. Sofia deixou a imagem pairar no silêncio por um momento antes de falar. A diferença no seu capital líquido final entre os 2 cenários, disse ela, sua voz calma e precisa, foi de exatos 4.870. O número congelou o ar. Lucas sentiu um soco frio no estômago, uma dor física, real. Ele não viu apenas um número. Viu o fantasma do relógio em seu pulso, sentiu o gosto residual do jantar caro que durou 20 minutos, o peso morto das caixas que agora acumulavam poeira em um canto. Era o preço exato de sua impulsividade, quantificado e inegável. O choque do valor perdido foi tão visceral quanto a euforia que o gerou. Mas se o objetivo final não era o dinheiro, qual era o verdadeiro prêmio em jogo? Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos nos gráficos, mas sua mente estava em outro lugar. Não era o choque do dinheiro que o paralisava. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ele não esperava. Alívio. Não é sobre os quase 5.000 reais, ele confessou, olhando para além da tela. É sobre o silêncio, a ausência daquela voz ansiosa no dia seguinte. A paz de não ter que me arrepender. Não é o barulho das notificações de compra que sumiu. É o barulho do arrependimento que nem chegou a começar. Pela primeira vez, Sofia deixou sua postura clínica de lado e sorriu, uma empatia genuína em seus olhos. Esse protocolo não nasceu em um livro, Lucas. Ele nasceu da minha própria crise financeira devastadora, anos atrás. A minha versão do carrinho de 6.700 reais foi uma dívida que quase me custou tudo. Eu tive que aprender a construir muros, não para me prender, mas para me proteger de mim mesma. Ao revelar seu segredo, ela não minou sua autoridade. Ela a solidificou, transformando uma consulta em uma conexão. A paz fora encontrada em um ambiente controlado. Mas o que aconteceria quando o experimento acabasse? A conclusão de Sofia foi clara. Sua força de vontade não aumentou, Lucas. O ambiente ao seu redor mudou. A liberdade financeira não é construída na luta diária contra a tentação, mas na arquitetura de sistemas que tornam a decisão certa a mais fácil. Você não precisa ser mais forte que o impulso, apenas mais inteligente na preparação do campo de batalha. Naquele momento, a identidade de Lucas mudou. Ele não era mais uma vítima de seus impulsos, um fracasso de caráter. Ele era o arquiteto de seu próprio ambiente financeiro. A história termina um mês depois, em um dia de pagamento real. A notificação do Pix vibra em seu celular. Ele a olha, vê os números e, com uma calma que não sentia há anos, volta a tomar seu café. A euforia se fora. Em seu lugar, algo muito mais valioso: o controle.